Bom, enquanto o governo deixou de lado a proposta de criação do Renda Brasil, o Congresso debate a criação de um programa amplo de renda mínima. E sobre isso a gente conversa agora com o deputado federal Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, um dos integrantes da Frente Parlamentar da Renda Básica. Tudo bem, deputado? Como vai? Muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Nós é que agradecemos. Deputado, na verdade, duas perguntas em uma. Primeiro, como é que o senhor analisa essa possibilidade de não ser mais lançado o Renda Brasil e de que forma essa proposta que está no Congresso Nacional pode compensar a não existência desse programa? Tiago, veja, naturalmente foi recebida, a declaração do presidente para dizer o mínimo, com tristeza, porque o Renda Brasil, renda mínima, renda básica, chame do que quiser, ele é uma das coisas mais importantes, na minha opinião, não só para a retomada econômica pós-pandemia, mas também para você garantir aí um colchão de segurança para os mais vulneráveis nesse período que vai ser tão difícil. A grande questão é que para você fazer um programa desse com responsabilidade fiscal, que quer dizer basicamente sem estourar o teto, você precisa enfrentar alguns debates muito duros, como, por exemplo, o da desindexação, o da refocalização do abono e de outros programas. Me parece que foi por conta disso que o presidente Bolsonaro resolveu banir, a discussão do Renda Brasil do governo. E qualquer solução mais robusta do que o Bolsa Família vai ter que enfrentar alguns desses debates, porque não existe espaço fiscal, Então, o que a gente está começando a discutir agora é como é que nós, no parlamento, conseguimos enfrentar essas discussões. Não vai ser fácil, naturalmente, já que o governo decidiu se recolher desse debate. Mas é muito importante, porque a gente está numa situação dificílima, em que muito mais pessoas caíram numa situação de pobreza e pobreza extrema, e nós precisamos dar um colchão de segurança para essas pessoas, especialmente nessa saída aí da pandemia. Mas tem várias discussões acontecendo para a gente conseguir enfrentar esse debate. Claro. Deputado, agora a pergunta que chega de Brasília com José Maria Trindade. Zé Maria. Salve, deputado. Bom dia. Olha, Bom deputado, dia, naturalmente, esse tipo de debate era travado no Congresso e no governo na área social. Então, seria uma situação para ser debatida com o ministro Onyx Lorenzoni. Agora, só que depois da pandemia, esse passou a ser um assunto da economia. É isso mesmo? É um reflexo da pandemia ou este é um assunto de economia e não do ministro da Cidadania? Olha, normalmente você tem razão, ele seria discutido, na verdade, de maneira integrada. Mas eu acho que virou um assunto da economia por duas razões. Por conta do efeito já percebido que o auxílio emergencial teve durante a pandemia, teve efeitos econômicos positivos muito relevantes, e por conta da situação fiscal. A gente não pode esquecer que qualquer coisa que a gente queira fazer nesse sentido vai custar dinheiro. Tem várias projeções que foram feitas, tem desenhos que custariam 130 bilhões, 80 bilhões, 60 bilhões. Todos esses precisam de abrir espaço fiscal dentro do teto. E isso quem trata é a economia, Então, acho que foi por isso que o debate veio essencialmente para o Ministério da Economia, só que é, de fato, muito difícil. Assim. Os debates que a gente precisa enfrentar, eu acho que eles precisariam ser enfrentados de qualquer maneira, A gente precisa abrir espaço fiscal dentro do teto, a gente precisa refocalizar programas sociais que nas avaliações se saem muito mal, mas para conseguir fazer um programa de renda mínima robusto e bem desenhado, nós vamos precisar fazer isso tudo junto. Então, acho que foi por isso que foi para o Ministério da Economia essa discussão. Deputado, agora a pergunta de Leandro Narlock. Leandro. Oi, deputado, bom dia. Bom dia, Leandro. Deputado, como o senhor mesmo disse, a grande dificuldade aí para se implantar esse novo programa foi de onde tirar o dinheiro, Com a PEC do teto, ninguém sabe com a lei do teto de gastos, o governo não pode aumentar seus gastos. O senhor acabou de falar que alguns programas sociais eles vão muito mal. Então, na sua visão, de onde viria esse dinheiro? O que precisa mudar para que esse projeto possa ser implantado?
Leandro, excelente pergunta. Eu até fiz um artigo sobre isso há uns tempos atrás. O que acontece? Naturalmente, a gente não consegue fazer uma renda mínima do tamanho que a gente queria com o espaço que a gente tem hoje. Mas a gente consegue dar um baita primeiro passo. Você tem, por exemplo, o Bolsa Família, o abono, o salário família, o seguro defeso e talvez mais alguma outra coisa, eles juntos ali já dá uns 52, 55. Se você faz alguns ajustes fiscais, como, por exemplo, acabar com recebimentos acima do teto salarial, que é algo que tem que ser feito de qualquer maneira, que é um absurdo, você consegue mais 2, 3 bilhões. E aí você vai procurando de bilhão em bilhão. Se você fizer uma desindexação dos gastos públicos, inclusive podendo ter uma salvaguarda para aqueles benefícios que têm como valor um salário mínimo, você consegue abrir por ano uns 9, 10 bilhões. Se você fizer uma série de coisas, você chega a uns 80, mais ou menos. 70, 80 bilhões. Não é o tamanho ideal, mas é um enorme primeiro passo. Se você fizer um programa bem desenhado, você consegue ter um efeito não só em correção da desigualdade e em segurar os efeitos negativos da pobreza, mas também ter efeitos econômicos muito positivos. Agora, de novo, a grande questão é que você precisa enfrentar debates muito duros, né, de se fazer. É só, apesar de ser um absurdo, mas você conseguir regulamentar o teto, nós estamos tentando fazer isso desde o ano passado. A gente não consegue levar para a pauta, né? Desindexar também é um debate muito duro de se enfrentar. Refocalizar o abono também é um debate muito duro, porque existe o abono é para quem ganha de 1 a 2 salários mínimos. Só que quem ganha de 1 a 2 salários mínimos não é rico, obviamente, mas está na metade superior da distribuição de renda do Brasil. E nós precisamos focalizar tudo na metade inferior. Então, são debates duros, mas que temos que enfrentar para conseguir fazer um programa relevante. Deputado, rapidamente para fechar aqui a nossa conversa, os críticos do Bolsa Família dizem que é um programa, obviamente, necessário para se distribuir a renda para as pessoas, mas esse programa não avançou e virou um programa de compra de votos. O auxílio emergencial também teve consequências em relação à popularidade do presidente da República. Como fazer essa discussão sem respingar nessa questão política, dizendo que é um programa de compra de votos? Qual que seria o próximo passo? Um passo à frente, simplesmente que distribuir renda, distribuir dinheiro para famílias que muitas vezes as famílias acabam parando de trabalhar e vivendo desse dinheiro? Acho que tem duas questões aí, Thiago. Primeiro é você fazer um cadastramento realmente correto, né? A gente tem o CAD único no Brasil, que é um bom cadastro, mas tem várias falhas e elas são apontadas faz tempo. E a gente pode melhorar esse cadastramento para ter certeza que as famílias que estão recebendo precisam de fato receber. Um outro ponto, que é o que você disse no final, é que existem algumas evidências que ali no limiar, né, enquanto a pessoa está para deixar de receber o Bolsa Família, existem uma parcela de pessoas que, por conta da insegurança do mercado de trabalho, acaba escolhendo não ir para o mercado de trabalho e ficar no Bolsa Família. Qual que é a solução para isso? É você fazer o que a gente chama de rampa. Você, ao invés da pessoa perder o benefício imediatamente ao entrar no mercado de trabalho, é você fazer isso gradualmente. Ela perde num período de tempo, 3, 6, 9 meses, isso varia com os desenhos, e aí você dá uma segurança para ela de que ela não vai ficar sem renda em algum período. Porque a grande questão aí das pessoas que ficam nesse limiar entre Bolsa Família e mercado de trabalho é a volatilidade da renda. Então, quanto mais a gente estabilizar nessa segurança de renda, menos efeitos negativos, que já são baixos, tá? É importante citar, você terá. E aí você tem, na verdade, um estímulo, né, a pessoa procurar e entrar no mercado de trabalho. Então, acho que é assim que a gente vai fazer. Mas, obviamente, Thiago, isso tem um efeito na popularidade do Poder Executivo do momento, né? Do Poder Executivo que implementar isso. Mas eu não acredito que a gente possa se ater dessa discussão por conta disso. O Brasil precisa muito e a gente precisa enfrentar esse debate. Deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo. Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco e bom trabalho, deputado. Até a próxima.
Obrigado, Thiago. Obrigado, Zé. Obrigado, Leandro, Camilo. Obrigado a todo mundo e um bom dia a todos.